as cadeias e os grilhões. Nosso Deus, Emanuel. Jesus, forte e poderoso, és o grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome,
A mensagem de hoje tem como tema tentações. Como vencer as tentações. Vamos pedir que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, compreender não só com a nossa mente, mas com a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Lucas 4, de 1 a 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O que é tentação? Segundo o dicionário, em português, tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Pensa comigo. O que Jesus estava ali enfrentando com o diabo não era a tentação para comer pão. Não era a tentação de experimentar um milagre de Deus, como, por exemplo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Não, a tentação que Jesus estava sofrendo ali naquele momento era para perder ou deixar de lado a sua missão e obedecer ao diabo. Então, tentação, a gente precisa tomar muito cuidado com o significado das palavras. Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável, algo errado, algo que não deve acontecer, né? Quando a gente enfrenta uma tentação, a primeira pergunta é: de onde vem a tentação? Ou as tentações? A gente pode dizer que ela vem do mundo por quê? Porque o sistema que orienta esse mundo é um sistema maligno, é um sistema fora do plano de Deus. Então você é tentado o tempo todo a desobedecer a Deus. Pode vir do nosso próprio coração, dos nossos sentimentos e vontades, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Pode vir do diabo, que foi o caso de Jesus, né? Aquele momento em que o diabo tenta no sentido de dizer: olha, eu tenho algo a mais para você, quer? Eu dou para você. Você quer? A gente sabe na história pessoas que fizeram pactos com o diabo para obter algum tipo de benefício, né? E o diabo, ele entrega, só que ele rouba tudo, né? Ele mata a pessoa, tira a pessoa da possibilidade de qualquer vida boa, né? Porque ele destrói todo mundo, porque a Bíblia fala que é isso que ele faz. Então, do mundo, de Satanás, né, do nosso próprio coração é que vem tentações. No entanto, nunca uma tentação vem de Deus. Nunca. Nunca Deus vai tentar você. Quer ver? Tiago 1, 13 a 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que interessante. Deus não tenta ninguém. Entendeu isso? Não. Deus nunca vai levar uma pessoa a romper um plano dele, a quebrar uma lei dele. Nunca. Porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Tá? Mas o que o texto diz aqui, o texto de Tiago diz aqui? Diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra cobiça é muito interessante. Ela, literalmente, a palavra cobiça quer dizer arrastar. Arrastar. Metaforicamente, é uma atração, como em caça e pesca. A presa é atraída de seu esconderijo, assim o ser humano, abandonando a segurança do autodomínio, é atraído pela isca do pecado. É como a sedução de uma meretriz. Pensa comigo uma coisa aqui. Isso metaforicamente é o que a palavra cobiça quer dizer. Então, o que a cobiça tem a ver aqui? Olha só, cobiça é como se fosse uma isca, né? Tem lá um peixe lá embaixo das rochas. O pescador lança a isca, chacoalha a isca, tem umas iscas que chamam a atenção, tem isca, né, aquela isca colher, tem um monte de isca aí que eu não sou especialista nisso, mas eu sei que existem vários tipos de isca. Para quê? Para atrair o peixe para fora da sua segurança. Ele está seguro embaixo das pedras, ele está seguro lá no fundo do rio, mas ele é atraído, né? E quando ele é atraído e ele morde a isca, pronto. Mordeu a isca. Né? Essa frase, como a sedução de uma meretriz, é a mesma coisa. A pessoa, ela está ali, a vida dela, bonitinha, tudo certinho, andando certinho, né? Vem uma meretriz, o que acontece? É uma isca, é uma atração, é para arrastar aquela pessoa para alguma coisa absolutamente errada. Então veja que a cobiça é o grande problema. A cobiça está onde? No coração. Então o diabo pode lançar uma tentação, mas o coração estando reto diante de Deus não cai. Jesus caiu na tentação do diabo? Não. O diabo mostrou para Jesus até que conhecia a Bíblia. Olha, está escrito. Mas Jesus tinha um coração absolutamente reto diante de Deus. Então, a cobiça é o pior, é o grande problema. É o que tem dentro do coração do homem. Tem gente que está esperando uma isca para poder cair. Porque pensa nisso o tempo todo, anda com isso. Por exemplo, pornografia. Pornografia é um grave problema hoje em dia. É um grave problema. E eu não vou falar da pornografia no mundo, eu vou falar da pornografia que é acessada por cristãos, homens e mulheres. Muito mais homens do que mulheres. Mas o que acaba acontecendo é que a pornografia, ela aciona a cobiça. E muita gente está enferma por causa disso. Está muita gente doente por causa disso. Né? Por que fica doente? Porque vê um mundo que é um mundo absolutamente irreal. É o mundo da perversão, é o mundo do erro, é o mundo da bestialidade. Né? E a pornografia é como uma droga. A pessoa ela tem que ir vendo mais para ter algum tipo de satisfação. Então, pensa comigo uma coisa. Onde é que está o problema? O problema está na tentação ou está no meu coração? Está no meu coração. O que eu quero? O que você quer? O que você deseja? Por exemplo, pensa no seu casamento. O que você pensa? O que você planeja para o seu casamento? O que você planeja para o seu casamento? Quando você olha para a sua esposa, quando você olha para o seu marido, o que você planeja para o casamento? Você planeja uma vida a dois, maravilhosa, de respeito e consideração? Então você precisa ajustar o seu coração a que ele não tenha cobiça por coisas erradas.
Percebeu? O coração é que aqui é o grande problema. O Tiago diz, cada um é atraído pela sua própria cobiça. Esse é o grande problema. O problema é que a pessoa quer errar. Ela só está esperando uma oportunidade. Aparece uma oportunidade, ela cai. Mas aí você pode perguntar, por que a tentação não pode ser apenas um desejo lícito? Né? Ou seja, por que é errado? Por que é errado? Nós vivemos num mundo em que o relativismo entrou de uma forma tão violenta, né? Nas escolas, na sociedade, nas empresas, etc. Quer dizer, tudo é absolutamente relativo. Não existe nada que seja absoluto. Né? Isso é o que as pessoas acreditam. Só que Deus é absoluto e a palavra dele é absoluta. Então, como é que fica essa situação? Vamos pensar junto comigo aqui. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, eu tenho a minha verdade, e aí você diz assim, mas eu não acredito assim. Você diz, mas essa é a sua verdade. Gente, não existem 2, 3, 5, 10 verdades. Existe uma verdade e existe interpretação a respeito das coisas. Né? Não existe a minha verdade e a sua verdade. Então aí a pessoa diz assim, eu não sou nada, eu não sou homem, não sou mulher, não sou nada. Né? Eu não me identifico com nenhum gênero. E aí a outra pessoa diz assim, que legal, essa é a sua verdade. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou... Onde que está a lógica? Não existe lógica. Por que não existe lógica? Porque isso tromba com toda a parte orgânica, a parte biológica, etc, etc. Então o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é o que está acontecendo. As pessoas fazem o que querem, do jeito que querem, virou uma anarquia, uma bagunça, todo mundo fala o que quiser e todo mundo tem que abaixar a cabeça e dizer, tá bom, essa é a sua verdade. Então, na área que nós estamos falando aqui, quando a cobiça, né, quando a pessoa é atraída pela sua própria cobiça, a cobiça, ela acaba gerando o erro, né, a transgressão, vira pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso aqui não é aceito pela sociedade, não é aceito mais. Por quê? Porque a Bíblia, ela é absoluta. Não existe 2 verdades, só existe uma. Aliás, João capítulo 14, verso 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, ele não é uma das verdades existentes, ele é a verdade. Isso é um conceito absoluto. Jesus é o Senhor, isso é um conceito absoluto. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus que se manifesta em 3 pessoas, isso é um conceito absoluto, é um princípio absoluto fundamental. Eu não posso dizer, mas eu não vejo assim. Você pode até dizer isso porque você tem liberdade de fazer isso, mas você não pode ensinar isso. Está errado. Está errado. Mas está errado baseado no quê? É aqui que entra aquela pergunta que eu fiz. Por que a tentação não pode ser apenas um desejo lícito? Porque a tentação é uma atração ao que é errado aos olhos de Deus. Quem estabelece o que é certo e errado é Deus, não sou eu. Não sou eu que vou dizer isso daqui é certo, isso daqui é errado. Né? Tem gente que diz assim, nossa, quantas vezes eu vi isso daí? A pessoa traiu, né, o cônjuge e depois diz assim, mas foi só uma escorregadinha. Na verdade, eu amo você, minha esposa. Eu amo você, meu marido. Conversa, né? Conversa. Eu amo, mas foi um momento difícil. Não existe isso, gente. O coração queria fazer isso. O coração desejava transgredir. O coração queria trair. Né? Achou oportunidade, pegou. Então, o meu coração tem que ser reto diante de Deus e aos olhos de Deus é que eu tenho que buscar a verdade. O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, é determinado por Deus e não por mim. Não sou eu que digo isso daqui é certo, isso daqui é errado. É Deus quem faz isso. Né? Essa é uma questão extremamente importante. Então, há uma outra pergunta. A tentação é pecado? Não. Ser tentado não é pecar. Cair na tentação é pecar. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4. Presta atenção nesse texto, é maravilhoso. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado? Foi. Pecou? Não. Por exemplo, quando o Senhor Jesus nos ensinou a chamada oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Mas não nos deixes cair em tentação. O problema é cair na tentação, não é ser tentado. Né? Eu geralmente falo isso quando eu converso muito com os homens e tal. Eu digo para os homens, olha, passou uma mulher bonita, seminua, você viu? Você viu porque você não é cego. Né? A primeira olhada é acidental. A segunda é intencional. Da segunda em diante já tem uma intenção ali. Né? Eu quero ver mais, eu quero examinar mais e não sei o quê, certo? Se você não souber dizer não para as tentações, o que acaba acontecendo é que o seu coração vai ficando insensível. O que é isso? A prática sistemática do pecado gera um coração insensível. O coração insensível é que diz, mas o que tem de errado? O que tem de mal? Foi só uma vez. Certo? Que a pessoa perdeu a sensibilidade. Sabe assim, quando alguém está fazendo entrevista com um assassino que está na prisão e diz assim, mas aí, como é que foi? Cara, você matou uma pessoa. A primeira vez foi muito difícil. E a segunda? A segunda foi mais ou menos. A terceira, depois eu não queria mais. Tá tudo certo. Perde a sensibilidade completa. Né? E eu não estou nem entrando aqui em área que eu não entendo, que é a área da psiquiatria e da psicologia, falando em pessoas que não têm sentimento, que já nascem assim, são psicopatas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que vão ficando insensíveis. Por quê? Porque vão errando, porque vão pecando, porque vão aceitando pequenas coisinhas. Às vezes você vê um líder cristão, fulano de tal, nossa, separou da esposa, o que aconteceu? Não, ele foi descoberto, que ele, né, ou ele de alguma maneira foi desrespeitoso para com uma mulher, ou até teve relações com a mulher, e assim, mas como? Você para e diz assim, gente, esse cara, ele andou com Deus, ele me ensinou a fé cristã. Semanalmente esse cara me ensinava como andar com Jesus. E aí se descobre que esse cara faz isso há mais de 20 anos. O que aconteceu? No começo foi difícil, foi ficando menos. Chega uma hora que o coração, quando a gente fala em coração, nós estamos falando dos sentimentos. Os sentimentos simplesmente anulam. Certo? Eu anulo que aquilo seja errado. E eu começo a criar defesas. Né? Então, a mulher que traiu o marido diz assim, mas meu marido sempre foi um homem rude. Eu acabei sendo atraída por esse cara porque o meu marido era rude. Então, essas desculpinhas, e são desculpinhas mesmo, né? Elas mostram o quê? Que a pessoa ela foi odiando no coração, odiando, e foi perdendo a sensibilidade, e aí ela tem que arrumar uma desculpa para dizer por que ela errou. Então, olha, lembrando de novo, então a cobiça, Tiago falando, depois de haver concebido, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, qual que é a solução de Deus para o pecado? 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu sou um pecador, você é um pecador, você é uma pecadora e nós precisamos compreender isso à luz das Escrituras, o que a Bíblia ensina que somos. Agora, uma coisa é eu ter a natureza pecaminosa, outra coisa é eu viver no pecado. Cristo me livra de ser escravo do pecado. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu estou dando ao Senhor a possibilidade de viver uma história nova. Eu estou entregando a Ele meu coração. Eu estou entregando a Ele as minhas decisões. Olha aqui para mim. Muito sério isso. Você sabe que toda decisão tem consequências, ok? Então, se toda decisão tem consequência, eu tenho que olhar a decisão e não a consequência apenas. Eu tenho que olhar o que aconteceu. Por que é que eu cedi a essa tentação? Né? Você vê uma pessoa colocar um dinheiro no bolso, só que ela escapa. O dinheiro escapa do bolso e cai no chão. Tem gente que olha e diz, achado não é roubado. Né? E vai lá e pega. Ou seja, aquele dinheiro caído no chão foi uma tentação, mas a cobiça do coração aceitou aquela tentação, a pessoa pegou, então ela sabe de quem é o dinheiro, mas ela roubou. Uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu tenho uma forma de você ganhar dinheiro com muito mais facilidade do que ficar trabalhando aí 8 horas por dia, nesse empreguinho xoxo que você tem. Geralmente, quando falam assim, é porque tem uma fatura perigosa para ser paga. E quando a pessoa aceita, o que ela faz? Ela usou a cobiça dela, quer dizer, o coração, o desejo dela, ela foi atraída por aquilo, aquela atração gerou um pecado, aquele pecado gera uma morte. Então, se a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, como que eu saio dessa situação? É o seguinte, caiu, confesse o seu pecado a Deus. Confesse. Agora, para confessar os pecados, o negócio aqui é o seguinte, eu vou mostrar para você os 3 passos do arrependimento. Passo número 1, reconheça que pecou e identifique qual é o pecado. Não chega para Deus e diga, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. O que você fez? Onde que você errou? Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste. O que aconteceu? Quando é que você começou a dar trela para uma imoralidade entrar na sua vida? Quando é que você permitiu que aquele pensamento começasse a crescer e se tornasse o que tornou hoje? Quando é que você permitiu que aquele desejo imoral, aquele desejo que quebra a moralidade cristã, entrasse dentro de você? Quando é que você aceitou que você poderia quebrar uma ética cristã? A ética são as regras gerais e a moral é aquilo que eu faço, aquele meu compromisso com a ética. Essa moral, a moral que a gente vive como cristãos, ela nasce da ética cristã, ou seja, daquilo que foi estabelecido por Deus. Quando Deus diz não matarás, é para não matar. E quando ele diz qualquer que se encolerizar contra o seu irmão já é réu de julgamento, ele está dizendo isso que ele quer dizer. Então, quando eu aceito essa ética, eu vivo uma moral cristã adequada. Mas quando eu permito que o meu coração comece a questionar a soberania de Deus e questionar o absolutismo da palavra de Deus, quando eu começo a questionar e a relativizar e aceitar aquilo que as pessoas dizem, ou que a sociedade diz, ou que eu estou sentindo que deva ser, eu entro numa armadilha. E quando essa armadilha é acionada, eu morro dentro da armadilha. Então, lembra-te de onde caíste. O que é que foi que aconteceu? O que é que você fez? Esse é o primeiro passo. Confesse, reconheça. Segundo, peça perdão para Deus e para as pessoas, se for o caso. Às vezes você peca contra uma pessoa, peça primeiro perdão a Deus e peça perdão às pessoas. Resolva o problema. E terceiro, abandone o pecado. Ok?
Ah, mas isso é muito difícil. Ó, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado sempre. Quem fala é difícil e é complicado é porque não quer crescer, não quer prosperar, não quer nada. Quer cair mesmo, quer fazer bobagem. Ah, isso é muito difícil. Não é difícil. Tudo na vida é difícil. Quando você nasceu, você saiu da barriga da sua mãe, onde havia conforto, onde havia equilíbrio. Você não precisava nem mastigar, não tinha nem dente também. Você não precisava mastigar, não é verdade? Você era alimentado, alimentada. Ali existia a temperatura correta, ali existia tudo lindo, maravilhoso, um clima glorioso. Quando você nasceu, você chorou. Sabe por que você chorou? Você chorou porque seus pulmões precisavam começar a funcionar, você tinha que respirar por você mesmo, né? Você tinha que... Você saiu de um ambiente todo lindo, maravilhoso e perfeito para um ambiente ruim. Estava frio, né? Ou estava calor demais. E aí você chora, e aí você quer começar a andar, e aí cai, bate a cabeça, né? Mexe onde não deve, corta o dedo, corta a mão. A vida é sofrimento. Então não vem com essa conversa de que isso é difícil. Você chegou até aqui. Ah, mas abandonar o pecado é difícil. Não é que é difícil, é porque você não quer. Se quisesse, seria muito mais viável e muito mais possível. Então quem fica falando é difícil, isso é complicado. Eu já ouvi tanto isso, né? As pessoas, às vezes você está ensinando a Bíblia e a pessoa diz assim, pastor, eu acho isso tão complicado. Sabe o que ela quer dizer? Quer dizer assim, pastor, eu gosto de fazer coisa errada. E isso que você está falando não me agrada. É ou não é? É difícil, complicado, não. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, anda como cristão sério. Se você não entregou sua vida a Cristo, então continua vivendo no seu pecado. Essa é a questão, não tem conversa. Né? Nossa, onde está a sua misericórdia? A minha misericórdia? Minha misericórdia é nada. Você tem que buscar a misericórdia do Senhor. Tem que buscar a misericórdia de Deus. E isso só acontece quando a gente confessa. É o texto bíblico de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que você quer? O que é que realmente você deseja? Seu coração anda reto diante de Deus? Você realmente anda correto diante do Senhor? Você anda com o temor do Senhor no coração? É isso que você deseja? Glorificar o nome do Senhor na sua vida? Você quer ter um casamento que seja uma bênção para Jesus e não uma bênção de acordo com aquilo que você acha que é bênção? Você quer ter família, você quer ter filhos que sejam obedientes a Deus, que amem a Deus? Onde é que eles vão aprender a amar a Deus? O que é que você quer? Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus querido, para que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos um coração temente ao Senhor, um coração submisso ao Senhor, um coração obediente ao Senhor. E que a gente não permita que nenhuma tentação, Senhor, seja aceita pelo nosso coração. Pelo contrário, que a gente fuja das tentações e se abrigue nos braços do Senhor Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.